Alô, amigos e amigas, esse é o programa Argumento e hoje nós vamos falar sobre o Plano Brasil Carinhoso, programa lançado pela presidenta Dilma Rousseff, que tem por objetivo reduzir a miséria, continuar pagando a enorme dívida social acumulada ao longo de mais de século, no Brasil contra o povo brasileiro. Para nos comentar alcances e limites, contradições eventuais e mesmo o significado importante desse programa, o nosso convidado é o senador Cristóvão Buarque, do PDT, Distrito Federal. Obrigado pela presença, senador. Eu que agradeço. Como é que o senhor recebeu o Brasil Carinhoso? Eu vi pelo seu discurso agora na tribuna que o senhor apontava algumas contradições. Onde é que elas estariam localizadas? Primeiro eu recebi com uma certa emoção, porque na verdade tudo isso é filho de um programa que eu iniciei aqui no Distrito Federal, que foi a Bolsa Escola. Aí começou tudo, que hoje está em mais de 40 países, sob formas diferentes. Então, uma certa emoção de ver um produto. Até porque eu fiz isso também no meu governo. Aqui, eu dava uma cesta com comida e brinquedos para todas as mães cujos filhos tivessem menos de 6 anos. Mas tudo no meu governo tinha uma condicionante. Só recebia se fizesse um curso, uma vez por mês, como criar, como cuidar das crianças. Segundo, satisfeito porque é um gesto de generosidade. Não deixa de ser. O Brasil é um país pouco generoso. As classes altas nunca foram generosas com as classes baixas. Na verdade, foi preciso um pouco Fernando Henrique com a Bolsa Escola e o Lula. O Lula foi o presidente realmente que trouxe a generosidade na escala geral para o Brasil. Mas não basta generosidade, é preciso justiça. E justiça não é dar renda. Justiça é fazer com que as pessoas não precisem da renda. Então, está faltando ainda isso. Está faltando educação, escola. Se você pegar os 13 milhões de famílias que hoje recebem a Bolsa Escola, e você olhar lá para trás, tem crianças cuja família recebia Bolsa Escola ou Família, que hoje já são pais de família, recebendo a Bolsa Família. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Quando uma criança que recebia esse programa fica adulta precisando desse mesmo programa de assistência. Nós precisamos abrir a porta, fazer com que essa generosidade seja uma escada de ascensão social. E aí só com o professor bem remunerado, bem dedicado, bem avaliado, em escolas bonitas, bem equipadas e em horário integral. E isso o governo está devendo ainda. Foi o presidente do seu partido, fundador, o ex-governador Leonel Brizola, que realizou uma experiência, talvez a única no Brasil, de direcionar 50% do orçamento do Estado para a educação com as escolas integrais, os CIEPs. Aqueles prédios ainda estão lá, mas o modelo, o projeto foi soterrado. Não é possível revivê-lo? Claro, e é o que eu defendo. Não o nome pode se colocar qualquer outro. E nem ficar tão concentrado na ideia do prédio. O prédio pode ser diferente, até bom. E, além disso, colocar a dimensão nova de equipamentos modernos, como televisão, como computador, com um professor muito bem remunerado. E a outra diferença que eu faço é que essa nova escola deve ser implantada por cidades. Então, todas as escolas de uma cidade, de repente não dá, mas em 2 anos, nas cidades pequenas, todas serem em horário integral, com professor de uma nova carreira. Eu defendo R$9 mil por mês dessa carreira, em escolas bonitas, bem equipadas, em horário integral. Se você fizer isso por cidade, ninguém para. O Brizola, o problema é que ele fez por unidade escolar. Quando ele saiu, bastou o governador não dar importância, as escolas foram se desmilinguindo, como se diz. Mas se você fizer a revolução em uma cidade, eu acho que ninguém volta atrás. Faltou essa palavra, revolução. É claro que não está ruim de melhorar um pouquinho, aos pouquinhos a escola atual, mas isso não muda. É preciso de uma revolução. A revolução não é mudar a escola, é fazer outra escola. Eu defendo um novo sistema de escolas, que vai aos poucos substituindo o atual. Levaria 20 anos para a gente ter 2 milhões de professores nessa nova carreira, 200 mil escolas nesse novo modelo, em 5.564 cidades, atendendo 50 milhões de crianças. Aí sim é uma revolução. Isso está faltando. Mas Brizola a gente não pode esquecer, foi bom você lembrar. Ele começou uma revoluçãozinha lá no Rio Grande do Sul, quando prefeito, quando governador, e depois como governador do Rio. Não foi revolução, porque ainda foi esporádica, solta.
precisava ser mais radical, e não dá para fazer em 4 anos em um estado inteiro, mas dá para fazer em 2 anos em uma cidade. Portanto, dá para fazer, vamos dizer, em 250 cidades no Brasil a cada ano. Agora, o programa Brasil Carinhoso, ele tem também uma dimensão, além de majorar o que é pago às bolsas, né, e focalizar nas famílias que têm crianças até 6 anos, ele também tem uma dimensão da construção de uma quantidade imensa de creches. Quando o senhor levanta, será que não estaria havendo dificuldade de cumprimento, ou seja, insuficiência executiva? Ou será que, outra possibilidade, há uma sabotagem ao próprio Estado para cumprir aquilo que é o plano do próprio Estado? Pode haver sabotagem de prefeitos de partidos diferentes e insensíveis, porque se o prefeito tiver sensibilidade, é claro que ele vai fazer isso e termina tirando proveito político. Talvez falte um pouco o cumprimento pelo governo federal integralmente do que promete, muitas vezes isso acontece, mas, sobretudo, ao meu ver, falta uma coisa de ir mais depressa, que é a convivência do Estado com o setor social, não o setor privado, social. Por exemplo, creche. É bom ter creche do Estado, mas eu acho que a gente pode ter creche pública sem ser do Estado. Tem muitas entidades de boa vontade nesse país, religiosas, não religiosas, que podem colocar uma creche, ela é gerenciada de uma maneira com a eficiência do privado, desde que seja grátis. Desde que a criança que entre ali não seja escolhida pelo dono da creche. O governo determina, quem mora ao redor vai para aquela creche e paga por criança. E deixa que aquela igreja, que aquela instituição execute sob a fiscalização rígida do governo. De toda forma, senador, o programa Brasil Carinhoso, mesmo da parte de quem contesta, ele representa direcionar mais recursos para o combate à miséria. Essa vem sendo uma prioridade nacional. Não, isso vem sendo. Vem sendo, se a gente for olhar lá atrás, já o Sarney começou a ter programa de distribuição de alimentos. Depois, o Fernando Henrique, e todos têm tido. Essa é uma tendência positiva, mas insuficiente. Da mesma maneira que entre 1800 e, se eu não me engano, 51, a gente teve uma evolução no tratamento dos escravos. Mas só foi abolir a escravatura em 1888. Ou seja, nem se falava em abolição, falava-se em diminuir castigos físicos, falava-se em libertar os que faziam 60 anos, falava-se no ventre livre. Antes, proibir o tráfico. Ou seja, é muito lento. Mesmo quando é generoso, o Brasil é lento na sua generosidade. O Brasil tem medo da palavra revolução. Essa é a verdade. Como teve medo da palavra abolição. E a gente tem que fazer uma revolução. E hoje eu não proponho a revolução pela desapropriação dos meios de produção. Para mim, isso daí é um debate para o futuro. Hoje, para mim, a revolução é o filho do trabalhador na mesma escola do filho do patrão. Pronto. Essa é a revolução que, para mim, bastaria para que esses filhos dos patrões e dos trabalhadores um dia inventem qual é a revolução social que a minha geração não foi capaz de levar adiante. Ok. Queria agradecer a presença aqui do senador Cristóvão Buarque. Muito obrigado, senador. Acompanharemos sempre o seu trabalho de fiscalização a esse e todos os outros planos, né, como o Brasil Carinhoso, e agradecemos também a sua atenção ao programa Argumento. Caso queiram mandar sugestões ou críticas, por que não? Olha aí na tela uma forma de fazê-lo. 0800 61 2211. Repetindo, 0800 61 2211. Ou então, se quiserem baixar esse ou outros programas da TV Senado, o modo de fazê-lo é o seguinte: www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Argumento. Tchau.